Essa igreja que está reunida aqui, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1. Onde está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? João começa o seu evangelho divino se reportando ao princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. É uma forma plena, completa, profunda de dizer o que é a palavra. Nós sabemos que o Verbo, ele encerra em si todo o poder da comunicação. Se eu disser para vocês assim: ontem eu, Rio de Janeiro, você diz assim: eu o quê? Eu digo: eu, Rio de Janeiro. Você diz: mas o quê? Eu digo: eu jantei no Rio de Janeiro. Ah, sim. Eu só vou poder comunicar a você alguma coisa quando eu colocar o verbo jantar. Então, sem verbo, ninguém comunica. E João aqui começa falando lá do início, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Isso lhe dá uma noção estática das coisas. Deus cria os céus e cria a terra. Agora nós olhamos para a terra. Ela é informe, ela é vazia. Além do mais, tem trevas, e o Espírito de Deus paira. Ele fica parado, cobrindo, mas não acontece nada na terra. Até que Deus vem lá e diz: haja luz, e houve luz. Nada aconteceu antes que Deus dissesse o verbo haver. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve. E Deus foi criando tudo pelo verbo, pela sua palavra, pela sua comunicação. João pega essa imagem e traz para cá, como havia um ventre sem forma e vazio, porque era um ventre virgem. Nada aconteceu naquele ventre. Mas aí vem o verbo: terás um filho. O Espírito Santo te cobre. E aí se forma uma palavra de Deus feito homem ali naquele ventre. Nós podemos ver o poder da palavra. A palavra, quando ela sai da boca de Deus, ela tem todo o poder para criar. Mas não apenas para criar, para salvar, para libertar, para resolver.
E Deus deixa muito claro sobre a palavra. A palavra tem poder, meus irmãos. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. E ainda diz: guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Então, nós vamos hoje à noite, porque vamos falar para a família hoje à noite, nós vamos falar sobre o poder da palavra no relacionamento familiar. Nós vamos falar sobre a comunicação no relacionamento familiar. Porque aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, do verbo, da comunicação. E sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. Você está casado porque você comunicou. Talvez alguém aqui já descasou por causa da comunicação. Tudo é feito através da comunicação. Vamos andar um pouquinho na Bíblia, desde Gênesis, para ver alguns exemplos de comunicação, porque a Bíblia é o livro da comunicação. A Bíblia é o livro da comunicação, mas eu vou usar exemplos muito conhecidos dos irmãos. Se alguém não quiser ler, não tem problema, mas eu vou, antes de ler, eu vou contar para vocês o que acontece. Abraão estava no ponto mais alto da vida dele, porque Terá, o pai dele, tinha morrido. Então Abraão se torna o patriarca semita. Ele era o homem daquela época. Nesse momento em que ele está dominando tudo, ele era jovem, ele tinha uma esposa linda, ele está com tudo na frente, futuro promissor. Deus diz para ele assim: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pense o que é isso. Abraão está bem aqui com tudo. Futuro promissor, ele é o príncipe semita. Ele é o patriarca. Deus diz: deixa tudo isso e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual era a terra, mas Deus deu promessas. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão largou tudo e foi. E agora? Quanto tempo se passou? Meus irmãos, eu morei na terra de Abraão 3 anos, em Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. De lá nós tomávamos um avião, 1h10 e chegávamos em Bagdá. Depois tomávamos outro avião, 1h20, chegávamos ao Cairo. Quanto tempo este homem andou, saindo dali, da Caldeia, atravessando todo o deserto de Abadã, armando e desarmando tendas, ele, o sobrinho, a esposa, os rebanhos, até que um dia, não se sabe quantos anos depois, ele chegou num lugar onde habitavam os cananeus, que esse lugar são os carvalhais de Manre. E quando ele chega lá, Deus diz para ele: Abraão, para, esta é a terra que sob juramento eu
dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo o que vês, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, tudo o que fez será teu e da tua descendência para sempre. Abraão olhou. Sabe o que foi que ele viu? Fome. Fome. Como é que Deus promete? E agora que ele largou tudo, depois de tanto tempo, Deus dá para ele uma terra de fome. Agora nós vamos ler. No capítulo 12 de Gênesis, para vocês entenderem a parte que eu quero. Porque eu não prego versículo isolado. Tem que estar no contexto. Versículo 10 está escrito: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Vocês entenderam aqui uma coisa. Abraão sabia que ele não podia ficar naquela terra lá em Canaã, por causa da fome. Então ele resolveu descer para o Egito. Mas essa caminhada para o Egito era difícil, porque ele tinha uma preocupação que Sara não tinha. Marido tem preocupações que muitas vezes ele não diz para sua esposa. Ele segura sozinho, tentando resolver para não entregar para ela um problema. Mas mulher fica fustigando. O marido está fazendo o melhor que pode para não compartilhar um problema que pode levar lá a preocupação e o desespero. Mas mulher quer saber de tudo, não é? Sara não sabia, mas aquilo era uma dor noite e dia no coração de Abraão. Abraão olhava para Sara e dizia: ai, estou descendo com ela para o Egito, e lá no Egito vão me matar para ficar com essa mulher. Ele olhava para Sara e dizia: ela é bonita demais, vão me tomar. Abraão sabia que o Faraó, ele só gostava de mulher viúva ou solteira. Casada para ele não servia. Então, se ele queria a mulher era bonita, tinha que ser dele. Mandava matar o marido. O marido de Sara, Abraão sabia disso, mas Sara não sabia. Então, ele tinha que ir para o Egito, senão morria de fome. E ele olhava para Sara e dizia: ai, bonita demais. Olha o problema. Olha o problema. Casar com mulher bonita pode ser o problema. A Bíblia, você tem que prestar atenção quando lê. Porque a Bíblia quer dizer o que ela diz. Cada palavra. Eu lhe provo que um i na Bíblia, uma vírgula na Bíblia faz diferença. Olha este versículo aqui. Versículo 10. Não, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar.
Você entendeu? Que ele segurou a preocupação dele todo o caminho para o Egito. E todos os dias ele queria dizer, toda hora ele tinha que dizer, ele deixava para depois, porque era difícil para ele o que ele ia pedir para Sara. Mas quando ele estava quase ao entrar, a Bíblia diz, ele teve que falar. E o que foi que ele disse? Sara, tu és tão linda. Tu és mulher de formosa aparência. Quando nós chegarmos no Egito, Sara, todo mundo vai ver que tu és bonita, porque a tua beleza não pode passar despercebida. E sabe qual é o que vai acontecer? Eles vão me matar para ficar contigo, porque o faraó deles, o rei deles, vai querer você para ele, de tão linda que você é. Eu vou lhe pedir uma coisa, Sara. Diga que você é minha irmã, porque pelo menos não vão me matar. Olha, isso foi muito difícil para Abraão fazer, mas ele fez. Porque nenhum homem quer ver sua esposa nos braços de outro. E Sara, às vezes a gente pensa, isso era o marido que achava que ela era bonita. Não, a Bíblia diz que quando eles entraram no Egito, os príncipes de Faraó olharam para Sara e viram quanto ela era linda e foram falar com Faraó. E Sara teve que ser levada para ser concubina de Faraó. E Abraão ainda recebeu presente, já virou cunhado do rei, né? Ganhou presentes e presentes. Mas aqui tem um versículo importantíssimo. A Bíblia diz, no versículo 17, porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Abraão? Não, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, se Deus pune a casa de Abraão, pune a casa de Faraó por causa de Sarai, é que Sarai estava sofrendo muito. Porque Sarai nunca tinha ido para a casa de outro homem, nunca havia estado no Egito, não conhecia aquela gente, aqueles hábitos, aqueles costumes. O marido dela era Abraão. Então aquela mulher, ela se entregou, ela se sacrificou para satisfazer a vontade do marido. Além do mais, ela fez aquilo tudo para o marido dela não morrer. Então ela se entregou como sacrifício. Mas por quê? O que é que leva uma mulher a um sacrifício tão extremo, ao ponto de Deus ter que interferir por causa do sofrimento dessa mulher? Por que esta mulher? Porque ela amava o marido? Sim, eu sei. Mas você pode ter certeza que é pela comunicação. Veja qual foi a comunicação aqui. Abraão falou, Abraão comunicou, Abraão disse a Sara que ela era linda. Pronto. Dificilmente os homens pensam nisso, mas aqui tem várias mulheres. E se eu estiver errada no que eu vou dizer, vocês podem levantar a mão. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, combustível de mulher é elogio. Se você elogiar a sua esposa, se você fizer apreciação das qualidades dela, se você procurar palavras boas para dizer, você tem uma esposa que vai crescendo, vai amadurecendo e vai ficando cada vez mais sua amiga, pronta para qualquer sacrifício. Por quê? Porque você fez uma comunicação de apreciação. A comunicação, ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. Aqui nós vemos Abraão fazendo uma comunicação verbal. Ele falou, ele disse, ele expressou através de palavras. Mas a comunicação não verbal, ela é tão efetiva quanto a verbal.
Tem até um salmo que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, a sua palavra se faz ouvir até os confins da terra. A comunicação não verbal é aquela que não é expressa através de palavras. Gestos, silêncio, olhar, comunicam tão bem. Se você chega em casa cansado do trabalho, entra na sala, pega o controle da televisão e liga. Sua esposa vem lá da cozinha. Oi, benzinho, não sei o que, você aumenta o volume da televisão. Você está comunicando sem abrir a boca. Você está dizendo, não quero ouvir sua voz, não estou interessado no que você quer me dizer. Se eu chegar aqui com um carro grande e você diz assim, uma pessoa da igreja diz assim, irmã, quando a senhora sair daqui, a senhora vai comer outro bairro daqui, que eu não sei. Sair daqui de Foz do Iguaçu. A senhora, quando sair daqui, vai para o Jardim Eldorado? Eu digo, vou. Aquele carro lá na frente é seu? É. Tem muita gente com a senhora? Eu digo, não, o carro está vazio. Será que a senhora pode me dar uma carona para o Jardim Eldorado? Aí eu faço assim. Vou embora. Você vem para o pastor e diz para ele, pastor, boa bisca aquela velha que o senhor trouxe para pregar aqui. Mas o pastor diz, por quê? Você diz, ela está com um carro grande, vazio lá, vai sair daqui para o Jardim Eldorado. Pedi a ela uma carona, ela negou a carona para mim. O pastor diz, não é possível. Aí ele chama e diz, irmã Edmeia, quando a senhora sair daqui, a senhora vai para o Jardim Eldorado? Vou. Aquele carro ali é seu? É. Eu tenho uma irmã aqui da igreja, que ela lhe pediu uma carona, a senhora negou. Eu digo, eu? Cadê a irmã? Aí ele chama a irmã. Aí eu digo para a irmã, você disse que eu neguei a carona. Eu abri minha boca, eu disse não. A senhora não abriu a boca, mas negou. O que vocês acham? Eu neguei, porque eu comuniquei um não sem abrir a boca. Então nós não precisamos abrir a boca para ofender. Nós não precisamos abrir a boca para falar de amor. Nós comunicamos o que nós queremos sem abrir a boca. O silêncio pode ser uma arma mortal. Por isso a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Abraão aqui comunicou verbalmente. Mas ele comunicou para ter uma resposta positiva, porque a comunicação positiva, ela se expressa através de elogios, de valorização, de apreciação das qualidades do outro. E quando você aprecia, você comunica a sua apreciação, você vai ter uma resposta positiva. Mas você pode comunicar negativamente. Abraão comunicou positivamente e a resposta não verbal de Sara foi uma comunicação altamente positiva, porque a atitude de Sara foi a seguinte: eu me exponho a todo tipo de humilhação, eu me exponho à dor, eu me exponho à saudade, só para que tu estejas bem, meu marido. Tudo porque ele disse que ela era bonita. Mas ele podia ter dito assim, para não ficar humilhado, ele disse, aqui ó Sarai, você tem essa mania aí de estar
toda serelepe mostrando o rosto. Quando chegar lá no Egito, eu não quero passar vergonha por causa de você. Você vai botar uma burca. Você vai cobrir esse rosto. Você não vai sair de casa, que eu não quero passar vergonha por causa de você. Não tem marido que faz isso? A mulher é toda bonitinha, se arruma toda quando está solteira, depois que casa, não quero mais batom, não quero mais isso, não quero que corte o cabelo. Fica com medo, porque não casou com um tribufu, não tinha problema. Então, Abraão podia ter feito isso. Eu digo para vocês que a resposta de Sara, sabe qual seria? Na frente dele ela botava a boca. Quando ele saísse, ela tirava e saía mostrando o rosto para todo mundo. Porque é assim que nós mulheres fazemos. Quem manda ele humilhar? Quem mandou ele fazer assim? Então, toda comunicação positiva, ela gera uma resposta positiva. Uma condição positiva, a resposta é positiva. Uma comunicação negativa, a resposta é negativa. Vamos dar mais um exemplo que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Vocês conhecem essa história. Eu estou indo através de trechos que vocês já conhecem. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, está escrito assim: havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Bem, quando você lê assim na Bíblia, 2 mulheres, vocês sabem que vai ter problema, né? Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, disse: agora você vai ver uma comunicação verbal, porque ele disse, ele falou. Olha o que ele disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olhe bem, ela vai fazer um voto, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe bem, esse homem tinha 2 esposas, absolutamente correto naquela época. Ele era um homem piedoso. Todos os anos ele ia sacrificar em Siló. Siló ou Silo é o lugar
aonde estava o tabernáculo de Moisés. Primeira vez que Deus é chamado por esse título de Senhor dos Exércitos é aqui, no primeiro livro de Samuel, porque era assim que Deus era conhecido ali em Silo. Nós vemos que ele era um homem que subia com a família toda. Levava sua esposa Penina, que tinha muitos filhos e filhas, levava Ana e toda a família. E na hora de sacrificar, ele dava porções para sua esposa Penina, para todos os seus filhos e filhas. Para Ana, ele dava porção dupla. A Bíblia diz, porque ele a amava, mesmo que ela fosse estéril. Porque naquela época, uma mulher estéril, ela era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. E ela não honrava o marido, porque não provava para todo mundo que o marido era macho. Ela não engravidava. Então, uma mulher, para ela honrar o marido, ela tinha que ter muitos filhos. Eu me lembro lá no Iraque, quando eu morei lá, a mulher, quanto mais filhos tem, ela vai recebendo pulseiras. E ela vai botando nos 2 braços. Quando não dá mais, começa a botar na perna. São pulseiras azuis, não é? Significa muitos filhos. Então, quando você quer saber a mulher que tem muitos filhos, você olha para as pulseiras e depois olha para o tornozelo, porque começa a juntar pulseiras ali, porque aquilo é uma honra para elas. Então, eu achava bonito aquele modo delas serem, porque a maternidade delas dá a elas toda essa alegria, e o marido reconhece, dando a ela pulseiras. Este homem tinha 2 esposas, mas amava mais a Ana. Possivelmente Ana era mais jovem. Eu só sei que a outra não se conformava com a preferência, porque onde já se viu, eu que dou a ele filhos e filhas, e ele arrasta todas as asas para Ana, que nem para parir presta. Mulher não aceita isso não. Não tem uma. Não tem uma. Ela pode fingir para poder viver bem, mas não aceita. Nenhuma mulher quer o marido dela com outra. Isso estamos cansados de saber. Então, essa moça estava sofrendo muito porque Penina a maltratava. A Bíblia diz, a sua rival a irritava, provocava excessivamente. Sabe-se lá o que é que Penina dizia para Ana, mas não era coisa boa. Porque isso levava a Ana a um estresse emocional muito grande, a uma dor tão grande, a humilhação, que ela chorava e não comia. Você pense que situação nessa família. Nesse dia, Elcana diz, olhe, vamos ver aqui outro exemplo de comunicação verbal. Ele diz, Ana. Primeira coisa, ele chama pelo nome. É muito importante a forma como que você chama a pessoa que você ama. Porque normalmente nós temos um modo de chamar a pessoa que amamos. Eu me lembro, hoje eu sou viúva, mas meu marido, quando ele sempre me chamava de Mé. De Mé. Chamou de Mé, estava tudo muito bem. Mas quando ele chamava Dona Edmeia, misericórdia. Normalmente eu tinha exagerado no cartão. Ele estava bravo. Se ele chamasse Dona Edmeia, eu olhava para o céu, levantava a mão, Senhor, tem misericórdia de mim. Abranda o coração deste homem. Faz com que ele esqueça alguma coisa. Porque ele chamou Dona Edmeia. Então você conhece o modo como a pessoa lhe chama. E quando você ama uma pessoa, você tem um nome específico para aquela pessoa. Não é? Não é assim? Esse homem aqui chama a esposa pelo nome, Ana. Aí ele faz algumas perguntas para ela assim.
por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Lógico, o que não era, senão ela não estaria triste. Mas ele pergunta. Ele está dizendo para ela o seguinte: Ana, eu percebo que tu tens chorado. Eu sei que tu choras. Eu observo como tu estás te alimentando. Eu sei que tu não estás comendo. E eu sinto, eu percebo que o teu coração está muito triste. Ana, eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Você está vendo o que foi que ele disse para essa mulher? Pode ser que às vezes você não perceba se a sua esposa cortou o cabelo, se ela emagreceu 1 quilo ou se engordou, né? Se ela mudou o jeito da sobrancelha. Mas ela quer que você note, porque ela quer ser notada. Se ela mudou a cor da pintura do cabelo, a não ser que o cabelo era louro, ela pintou de negro, aí você tomou um susto. Mas tem homem que não presta atenção a nada, ele não diz nada. E se ele perceber, ele não menciona. Isso é uma morte, porque a mulher fez aquilo para você olhar para ela. Mas tem uns que não dizem. Ah, já estava feito mesmo. Homem é diferente, graças a Deus. Né? Já pensou, homem igual a mulher? Não tem jeito. Então, ele está dizendo para ela: Ana, você é o foco da minha atenção. Os meus olhos estão sobre você. Eu presto atenção às minúcias do que acontece com você. Esta comunicação verbal, de afeto, de atenção, de carinho, de preocupação, são o tônico que Ana precisava para resolver um problema velho. Ela come e ela sobe ao templo movida por essa palavra. E ela vai fazer o que ela devia ter feito há muito tempo. Ela faz um voto a Deus, ela ora, faz um voto a Deus. Nunca mais Ana subiu para Silo com as mãos vazias. Por quê? Por causa de uma comunicação positiva, uma comunicação verbal do seu marido. O marido podia ter feito uma comunicação verbal negativa. Ele podia ter dito: Ana, tem paciência também. Eu não aguento mais. Eu trabalho o ano todo, eu separo uma data para vir aqui trazer a família toda para sacrificar o Senhor. Chega aqui, eu dou porção do sacrifício para todo mundo, para você eu dou o dobro, mulher. Eu dou o dobro. E você fica aí com essa cara de zumbi. Todo mundo alegre, e você fica aí pelos cantos choramingando. Tem misericórdia da gente, Ana. Não é culpa minha. Olha aí como Penina tem opção de filhos. Não é culpa minha, isso é um problema seu, Ana. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria mentindo, mas ele teria sido cruel. Não é? Mas eu disse a verdade. Existem pessoas que acham que dizer a verdade na crueldade é positiva. A Bíblia diz: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça vem antes da verdade. Por quê? Porque o amor sem verdade, ele não presta para nada. Mas o amor sem a graça, ele também é uma estupidez. Ele machuca. Então a Bíblia diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Então, quando nós dizemos a verdade, é preciso que digamos com graça. É preciso que digamos com amor. É preciso que tenhamos a preocupação de saber que nós não desejamos que aquela pessoa se dê mal. Aqui Elcana diz a verdade para ela, mas diz positivamente. Por isso, ela tem uma resposta positiva e construtiva. A resposta de Ana, como a de Sara, é uma resposta positiva não verbal. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos exemplos de comunicação positiva que geram uma resposta positiva. Mas a comunicação negativa, ela impulsiona para o mal, ela cria rebeldia. Isso não apenas entre os cônjuges, dos cônjuges com os filhos. Quando nós nos aborrecemos, nós temos a tendência de gritar. É pior porque irrita. E quando a Bíblia diz, pais, não irriteis vossos filhos, significa, para que você tem que levantar a voz? Você tem que ser firme, mas você não tem que ser irritante. Quando a Bíblia diz que o verbo de Deus, diz que o verbo, ele é luz, e quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não subsistem, significa que a nossa comunicação pode ter caído num silêncio total. Quantas vezes tudo que acontece pela comunicação, como a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Lembra quando você começou a paquerar? Como você comunicava? É tão interessante quando a gente vai pregar retiro de adolescente, porque você vê aqueles meninos comunicando horrores sem abrir a boca. Eles querem sentar sempre no fundo, atrás das meninas. Os meninos, não sei se vocês já observaram, as meninas sentam, eles querem para ficar olhando. Eles ficam olhando de longe, eles passam, eles correm. Eles estão se comunicando, eles querem aparecer. Aquilo tudo ali é o jogo da comunicação. Seguramente todo mundo que está casado hoje já paquerou. Lembra do que você fazia para chamar a atenção, mas chamar a atenção positivamente, e deu certo, tanto deu que você casou. Mas quando você não toma conta disso, no casamento, isso daí vai morrendo. Isso aí vai acabando, vai secando. Você tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que a vida está na comunicação. E a vida é luz. E se falta a comunicação, falta a vida, falta a luz. Muitas vezes no relacionamento nós não nos preocupamos o que nós estamos comunicando. O que será que eu estou comunicando dentro da minha casa? Será que eu estou comunicando bem a preocupação que eu tenho com o futuro dos meus filhos? Será que eu estou preparando um futuro promissor através do que eu faço, através do que eu digo, através do meu modo de ser? Lembre-se que quando você casou, você saiu da igreja, você não sabia o que era ser marido, sua esposa não sabia o que era ser esposa, porque vocês nunca tinham sido marido e nunca tinham sido mulher. Ah, mas eu já sabia, sou divorciado. Pior, porque não prestou. Então não foi uma boa experiência, você não pode aproveitar essa experiência. Você não fez estágio para ser esposa. Você não fez estágio para ser marido. Você não sabe. É mesmo que ser pai e mãe. Avô e avó, eles são tão bons. Por quê? Já fizeram estágio. Mas vocês não fizeram. Cheios de medo, de pavor. O que vai ser? Qual é o futuro dessa criança? Será que eu vou viver para criar? Será que eu vou dar conta?
E como só tem preocupação, em vez de fé, é preocupação. Então você não fez estágio. Quando vocês saem para a lua de mel, uma maravilha. Mas quando volta, vocês vão encarar o ronco e outras coisas. Agora vão começar os ajustes ou as irritações. Só que você não pode esquecer que vocês estão começando um caminho, e isso tudo que vai ser plantado agora vai depender de uma comunicação, primeiro, de respeito. E vocês não têm hábito de viver um com o outro. E, além do mais, cada um vem de uma cultura familiar. E aí começa. Eu me lembro, uma vez eu estava pregando na Inglaterra, sabe aquela cidadezinha onde nasceu e foi enterrada a princesa Diana? E lá tinha o culto na igreja de manhã. Aí eu saí de lá, fui almoçar na casa do pastor, para depois voltar para a igreja que tinha o culto às 6 horas da tarde. E estava muito frio, mas muito frio mesmo. E quando nós acabamos de comer, aí o pastor... Aí nós fomos para a cozinha e eu estava louca para ajudar a lavar os pratos por causa da água quente. Que aí eu ficava com a mão dentro da água quente. E o pastor, ele estava com 82 anos. Não estava com 82. Ele estava com 78 anos. E a esposa dele com 74. Ela era uma judiazinha, magrinha, tão magra e pequena. Marlice, o nome dela. E ele era o reverendo Ken Thomason, um homem mais alto, assim, bem envergado. E ele era um dos pastores da igreja. Eles eram judeus, mas convertidos ao cristianismo. E ele era pastor naquela igreja. Então nós fizemos assim. Eu lavava os pratos, ela enxugava e passava para ele para guardar, que ele era mais alto. Então nós estávamos assim conversando, ele estava me explicando que ele ia servir para mim os biscoitos de gengibre que ele mesmo fazia. E eu nunca sabia como que se fazia um biscoito de gengibre. E realmente os dele eram maravilhosos. De uma hora para outra, eu vi, era um dia tão frio, mas vinha assim aquele sol, o céu estava claro. E eu vi quando ela parou assim, e ela ficou com um prato olhando para ele. E eu, com o que eu tinha lavado aqui na mão. E ela olhou para ele e ele olhou para ela. Aí ela disse para ele: Ken, como você é bonito. Como lhe ficam bem esses cabelos prateados. Eu fiquei quietinha, porque os dois estavam namorando, e eu aqui viúva. Aí ela disse para ele: eu me lembro quando você tinha 24 anos. Eu olhei para você, eu tremi todinha. Pense bem. Aquele soldado garboso, com aquele uniforme lindo do exército britânico, aqueles olhos azuis tão fortes, aquela pele tão linda, aquela imponência do andar. Como você era um rapaz lindo, mas hoje você está muito mais lindo do que naquela época. E eu lá, com o prato na mão. Mas olhe bem, ele disse para ela: oh, minha Marlice, qualquer homem que vivesse com você 50 anos ia ficar sempre melhor, por causa da sua influência.
Você soube fazer esse marido aqui. Nunca vou esquecer aquela lição. Eu tive vontade que houvesse uma transformação na minha vida, que eu ficasse jovem, para casar de novo, para ser uma esposa muito melhor do que eu tinha sido. Eu aprendi naquele dia que nós somos responsáveis pela construção da pessoa que vive ao nosso lado. Se a pessoa melhorou ou se a pessoa piorou. Uma moça, 8 anos de casado, uma moça espetacular da igreja, veio me procurar com a voz trêmula. Irmã, eu liguei que eu preciso lhe falar. O que foi, minha filha? Oramos, ela disse. Eu estou com 8 anos de casado. E meu marido só piora. Eu disse para ela, minha filha, eu só tenho um filho. Mas a minha nora, se algum dia vier para mim para dizer que o meu filho só piora, eu vou pegar ela pelo pescoço e vou apertar. Porque quando ele era solteiro, que morava comigo, ele era tão bom que ela quis. Agora, depois de 8 anos, ele está piorando, a culpa é dela. Só pode ser. A culpa é dela. Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que estão atreladas a nós. Se você bota sal na água, ela salga. Se põe açúcar, ela adoça. Você é responsável pelo crescimento, pela produção da pessoa que vive com você. Não é possível que uma pessoa se atrelou a você para ouvir desaforo, para passar por falta de educação, para ouvir palavras, porque você acostumou a ouvir que seu pai dizia para sua mãe dizia para o seu pai. Não, essa pessoa não tem culpa da falta de educação dos outros. Nós precisamos nos preocupar. O que é que eu estou comunicando? Será que a minha comunicação está afetando para o crescimento ou para a morte da pessoa que está ao meu lado? Nós precisamos saber o que é que estamos comunicando. E nós precisamos nos esforçar na comunicação. Olha, Deus não disse assim, ei, eu amo vocês. Mas o que ficou escrito na comunicação de Deus é o seguinte, é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. O que foi que Ele comunicou? Um amor que ninguém pode descrever de tão grande. Porque João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a comunicação de amor de Deus, Ele não falou, Ele mostrou. Jesus Cristo tinha dito que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele foi lá e deu. Então, a nossa comunicação tem que ser exposta, ela tem que ser clara, ela tem que ser na luz. Nós precisamos nos esforçar pelo que estamos comunicando. Não é? Só vou dizer para vocês. Às vezes você está me ouvindo falar tudo isso e diz, pronto, eu já estraguei a comunicação toda lá em casa. Mas deixa eu lhe dizer, há um momento na vida ainda de Abraão e de Sara. Você vai encontrar a Bíblia todinha com exemplos de comunicação. Mas você vai encontrar no capítulo 18 de Gênesis uma palavra que eu queria que você olhasse. Gênesis capítulo 18. Está escrito assim: apareceu o Senhor a Abraão
nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Chega. Pense o seguinte: o que será que este homem tinha que ficar à entrada da tenda? Olha, eu morei naquela região e eu sei que no maior calor do dia chega a 60 graus. Ninguém fica do lado de fora. Todo mundo entra e entra rápido, porque o ambiente tem que ser mantido um pouco fresco em casa, e se deixar a porta aberta, o calor de fora entra. Então, as portas são baixinhas e janelas praticamente não existem naquelas casas antigamente. O que é que Abraão estava na porta, sentado na entrada? Lá, ninguém que tem o juízo perfeito fica do lado de fora. A gente corre. Alguma coisa tinha lá dentro da tenda que não o deixava entrar. Devia ser uma jararaca. E a jararaca era Sara. Não sei se você já brigou com o seu cônjuge e ficou sem falar. Eu já fiquei. A gente ficava de mal. Que coisa triste. Porque fica viúva, se arrepende. Olha, estava uma confusão na casa de Abraão por causa da briga entre Sarai e Agar. Abraão tinha um filho com a escrava Agar. E esse filho era filho de Abraão. Abraão era louco por Ismael. Então os olhos de Abraão eram para Ismael. Abraão já tinha 86 anos quando nasceu esse filho dele com a escrava egípcia. Ele era apaixonado pelo menino. Então, quando ele entrava em casa, os olhos dele iam para o menino. E com isso, a escrava, a mãe do menino, foi ficando mais espaçosa. O menino era o herdeiro do trono semita. O menino era o herdeiro de tudo. O menino era tudo para Abraão. E a mãe ia na onda. Enquanto isso, Sara ia ficando esquecida. E chegou um ponto em que não havia muita coisa para conversar com Sara. Porque seguramente, Sara também tornava as coisas bem difíceis para punir o marido. Que não dava muita atenção para ela, que dava toda a atenção para o garoto. Esse negócio de mulher. Uma coisa, meu irmão, não tente compreender sua mulher. Porque foi Deus que criou a mulher. E não existe um versículo em que Deus diga assim: maridos, compreendei vossas esposas. Não. Mas Deus diz: maridos, amai. É para amar sem compreender. Não é para compreender, é para amar. Portanto, é assim. Não tente compreender, porque você não vai conseguir. Porque nem ela se compreende. Então, Abraão está lá sentado. Eu não sei o que Abraão estava fazendo ali. Mas ele não entrava. Mas a Bíblia é muito clara. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele fez assim, ó. Levantou os olhos. Sabe quando você não aguenta mais uma situação, você, oh meu Deus. Levantou os olhos, ele viu Deus. Todas as vezes que alguém levanta os olhos na Bíblia, ele vê a Deus. Você vê isso o tempo todo. Olhe bem. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé e tudo mais. O que eu quero dizer é que a situação na casa de Abraão e Sara estava tão ruim, que Deus veio interferir. Seguramente
a comunicação tinha morrido. Eles já não comunicavam nada, não falavam nada. Quantas vezes eu converso com maridos que dizem assim: irmã, não tem mais nada para saber da fulana, eu já conheço aquilo. Tem uns que ainda dizem aquilo, me dói o coração. Eu já conheço aquilo, isso não conhece não, meu irmão. A mulher com quem você casou 10 anos, ela mudou. Porque em 10 anos uma pessoa muda. Você também mudou. E ela não ficou apenas mais gordo e você mais barrigudo. Ela mudou o conhecimento, ela amadureceu. Ela pode ter piorado também. E você não acompanhou. Porque vocês dois não comungaram. Vocês não olharam o mesmo objetivo. Olha, se eu saio daqui e você sai de lá, para nós irmos para aquelas palmeiras que estão ali, enquanto eu estou aqui e você está lá, nós estamos distantes. À medida que nós vamos nos aproximando daquela palmeira, nós vamos ficando mais próximos, até que quando chega nas palmeiras, nós podemos nos abraçar. Por quê? Porque nós olhamos a mesma direção. Se eu olho para você e você olha para mim, nós nos batemos. Mas se nós olhamos o mesmo objetivo, o mesmo sonho, a mesma direção, nós vamos ficando mais próximos. E isso é relacionamento marido e mulher. Então, o que aconteceu é que muitas vezes você não acompanha o crescimento do outro. Você não interfere com a sua ajuda. A sua palavra é de crítica. A comunicação negativa, ela se efetua através de críticas negativas, comparações que visam humilhar a outra pessoa. Quantas vezes, minha irmã, você compara o seu marido com o marido da outra? Eu estava falando com uma senhora, tem uns 8 anos. A irmã, eu quero lhe contar uma bênção. Qual foi? A senhora viu que o marido da fulana, ele passou no concurso do negócio aí da Polícia Federal, vai receber um salário imenso. Está vendo que maravilha, irmã? Eu digo, pois é, que bom, não é? Porque nós tínhamos orado para que ele passasse no concurso. Mas também pudera, né, irmã? Ele é um homem dizimista, ele é um homem crente. Ele é um homem crente, ele é um homem dizimista, ele é um homem que vai na igreja, ele é diácono, tudo mais. Eu tenho fé em Deus, um dia isso também pode acontecer na minha vida. Eu disse, minha irmã, você não disse que seu marido está aí? Está aqui. Eu disse, mas quem está pagando a conta do teu telefone é esse daí, não é o dela. Como é que uma mulher fica falando, elogiando o marido do outro, degenerando o marido que ela tem, o marido dela é aquele dali, aquele é o marido dela. Esse marido nunca na vida vai querer saber de uma igreja, porque ele só tem crítica negativa. A mulher dele o compara com o outro, achando que o outro é melhor, porque o outro é crente, como ela dizia, crente. Eu fiquei com tanta pena daquele homem. Às vezes se fazem críticas negativas. Tem um congresso nos Estados Unidos, em Newark, que eu sempre pregando ali, uma senhora me disse, irmã, o meu marido é louco pela senhora. Ele é caminhoneiro e ele viaja com a senhora. Ele põe os seus CDs, ele diz que a única pessoa que ele gosta de ouvir é a senhora. Ele não é crente, mas ele gosta de ouvir os seus CDs. Ele dorme com a senhora, ouvindo a senhora. Ele dirige com a senhora. Ele vive mais com a senhora do que comigo. Que coisa perigosa. Humilhante, porque eu sou uma velha, ninguém mais tem ciúme. Aí, ela disse, e eu quero lhe dizer uma coisa. Esse ano no congresso ele vai conhecer a senhora pessoalmente. Porque ele está aqui. E o congresso era assim, era sexta, sábado, domingo de manhã encerrava e tinha um almoço para todo mundo da igreja, que era o encerramento do SEMUCAI, Seminários para Mulheres Cristãs da América do Norte. Então,
Quando acabei, o pastor veio, fez a oração e tudo mais, desceu todo mundo para o salão inferior para o almoço. Tá por ali, daqui a pouco ela veio para minha irmã, vem conhecer meu benzinho. Lá vou eu com ela, para conhecer o benzinho dela. Chega lá, tinha um homem sentado assim na cadeira, com a mesa, uma cara boa. Sabe aquele homem assim que você olha para ele, que figura boa, boa. Um homem muito assim agradável, só de se olhar. Aí ele levantou, me abraçou. Aí ela disse para ele, irmã, as camisas dele são compradas no Ceasa. Aí quando eu vi assim, a camisa comprada no Ceasa, me deu um nó assim, sabe quando o seu pensamento vai rápido? Porque eu vou para os Estados Unidos, trago camisa para o meu filho. Porque lá é infinitamente mais barato. Como é Ceasa, para mim, é negócio de abastecimento de alimento, comprar comida na Ceasa se compra comida. Aí ela passou a mão na barriga do marido e disse assim, já vem com a melancia. Precisava avisar para mim que o marido era barrigudo. E ele ficou olhando para mim. Mas aquilo me deu uma agonia daquela mulher. Eu peguei isso. Quando ele tiver uma mulher que cuida da alimentação dele, ele não vai ter a melancia. Na hora. Depois eu pedi desculpa a ela. Mas me deu uma agonia na hora. Ela não tinha que envergonhar o marido. Tem uma que chega e diz assim, nesta cabeça já teve mais cabelo. Precisava avisar que o marido era careca. Será que eu não estava vendo? Tem marido que vira para a mulher no dia do aniversário e dá um vestido lindo, 42. A mulher diz, mas meu benzinho não percebe as coisas. Eu não vi que eu estou usando 52. Ele diz assim, para ver se você cria vergonha e emagrece. Ele vai levar essa mulher a comer o dobro. Porque comunicação negativa, ela gera uma reação negativa destrutiva. E ela é feita através desse tipo de crítica. Ela é feita através de comparações que visam denegrir alguém. Eu não quero saber, às vezes você compara o seu filho com o filho dos outros. Não pode, o filho que você tem é aquele. Foi Deus que colocou no seu ventre, sob os seus cuidados, para você cuidar para ele. Foi Deus que fez aquela criança. Você vai ter que dar conta daquilo, não é do filho do outro. Não é? Não é do filho do outro. Então, nós precisamos saber o que comunicar. A Bíblia diz que tudo foi feito através da comunicação. E sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. Então, se você quer fazer mal, você faz pela comunicação. Se você quer fazer bem, você faz através da comunicação. Então, a comunicação é a mola mestra da vida. A comunicação do amor de Deus para nós é Jesus. Precisamos saber disso. Mas, irmã, o que é que eu vou fazer se eu já errei tudo? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Mas Lázaro adoeceu. E Jesus amava Lázaro. E Lázaro piorou. E Jesus amava Lázaro, mas Lázaro morreu. E apodreceu. E Jesus amava Lázaro. E foi lá ressuscitar Lázaro. Não existe impossíveis para Deus. A Bíblia diz que quando a luz da comunicação resplandece nas trevas, as trevas não subsistem. Então, pode ser que o seu relacionamento esteja mambembe. Esteja naquele ponto que, quando você está dentro de casa com seu marido ou seus filhos, você já não fala mais nada. Mas quando chega uma visita, você é todo cordial. Quando a visita vai embora, fecha a porta, volta o silêncio. Não é?
Muitas vezes você está nesse teatro aí. Não é? Precisa vida ali. E essa vida vem através da comunicação. Comece a escolher palavras para dizer. Mude a sua comunicação para melhor. Comunique através de atos. Minha irmã, bote uma mesa melhor para seu marido. Arrume melhor uma mesa para ele. Cuidado para você não dar um choque muito grande. Comece a fazer uma cama mais bonita. Dê um jeito na sua casa. Dê um jeito em você. Veja se você consegue começar a olhar no rosto desse homem. Veja se você consegue começar a sorrir para ele. Comece devagar, mas entre no caminho progressivo de uma comunicação construtiva, positiva, uma construção de amor. Comece. Quanto tempo levou para degenerar a comunicação? Então não tenha tanta pressa. Vá devagar e sempre, comunicando positivamente. A Bíblia diz que nessas trevas da comunicação de morte, quando entra a comunicação de vida, a vida está nela. As trevas se dissipam. Amém? No princípio era a comunicação, e a comunicação estava com Deus, e a comunicação era Deus. A comunicação, o verbo e a palavra estavam no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da comunicação, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.